Invocando a proteção de Deus, declara aberta a 1040ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 24 de agosto de 2021, às 18 horas. De imediato, convoco a vereadora Gabriele Martins para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos para que fiquem em pé. Agrada-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Salmos 37, 4. Cumprimento os vereadores, as vereadoras, funcionários da casa, público aqui presente e as demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Determino que o secretário vereador Yuri Campos faça a leitura da ata. Ata da 1040ª sessão ordinária, realizada em 17 de agosto de 2021. Coloco a referida ata em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Solicito que o secretário faça a leitura das correspondências recebidas. Do Sindicato dos Municipários de Estância Velha, solicitando o uso da tribuna popular. Do Executivo Municipal, encaminhando resposta ao PP 102/2021 de todos os vereadores. PP 152/2021 do vereador Douglas Bittencourt. PP 151/2021 do vereador Yuri Campos. PP 154/2021 do vereador João Gabriel e PP 155/2021 do vereador Antônio Vorsch. Seriam essas correspondências, senhor presidente. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providências, pedidos de informações e pedidos de indicações. Pedido de providências número 165/2021, autor vereador Lucas Argentino. Pedido de providências número 166.171/2021, autor vereador João Dilkin. Pedido de providências número 167.168/2021, autor vereador Douglas Bittencourt. Pedido de providências número 169/2021, autor vereador Décio Hansen. Pedido de providências número 170/2021, autor vereador Yuri Campos. Pedido de informação número 069/2021, autor vereador João Dilkin. Indicação 059/2021. A presente indicação tem por objetivo que o Poder Executivo realize uma campanha educativa em escolas públicas, imprensas e redes sociais sobre os deveres dos cidadãos relacionados à limpeza das ruas, praças e logradouros públicos. Realizar uma fiscalização mais abrangente através da Guarda Municipal desse tipo de infração, haja vista termos em nossa legislação lei que pune quem joga lixo em locais públicos. A população estancense vem sofrendo com a falta de conscientização de alguns munícipes que insistem em jogar lixo, entulho e restos de materiais de construção nas ruas, esquinas de passeios e demais logradouros públicos. Espero que o Poder Executivo possa realizar a campanha melhorando desta forma a qualidade de vida da população no município. Sendo que se apresentar para o momento, renova os votos de estima e apreço. Autora, vereadora Beth Griber. Indicação 054/2021. Esta indicação tem por objetivo que o Poder Executivo implemente o programa Estância das Oportunidades. O programa deve ser executado em parceria entre as Secretarias da Indústria, Comércio e Turismo e Desenvolvimento Social. Um programa de geração de empregos criado conduzirá jovens e adultos ao mercado de trabalho. Através do Estância das Oportunidades, quem está saindo do ensino médio já está aposentado, mas deseja voltar a trabalhar, poderá desenvolver competências, ter acesso a oportunidades e principalmente fortalecer o sentimento de pertencer à Estância Velha. Um dos pontos propostos pelo programa é a qualificação dos jovens matriculados no ensino médio e das pessoas cadastradas no Cine.
os quais poderão usufruir de palestras e oficinas oferecidos pelo Espaço do Empreendedor, que vai ajudar quem está em busca de um emprego a ter melhores chances de obtê-lo. Também faz parte do Estância das Oportunidades uma campanha desenvolvida pelo Cine, para efetuar o cadastro dos jovens que estão saindo do ensino médio ou ingressando no ensino superior, e para aposentados que querem se reinserir no mercado de trabalho. Este cadastro será dividido em categorias de acordo com o perfil de cada candidato, região onde mora, suas aptidões e conhecimentos. Quando novas empresas chegarem ao município em busca de mão de obra, o Cine terá uma espécie de catálogo dos candidatos, apresentando quem é o mais indicado para a vaga. Deste modo, vê-se a importância de instituir programas que beneficiem os cidadãos do nosso município. Sendo que se apresentar por momento, renovamos votos de estima e apreço. Autor, vereador Douglas Bittencourt. Seriam esses os pedidos, senhor presidente. Solicita a Secretaria da Casa que encaminhe os pedidos aos setores competentes. Solicito que o secretário faça leitura dos projetos a serem votados. PL 061/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício do ano de 2022 e da outras providências. Solicito que o secretário faça leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 078/2021, expediente número 093/2021, da Comissão de Constituição e Justiça disponível no site da Câmara, o projeto 061/2021 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Solicito espaço, presidente. Concedido. Presidente e colegas, sobre a LOA, a LDO, né, nós estávamos conversando ontem, e mais uma vez, né, colega Yuri, nós comentamos que iríamos fazer uma emenda aquela vez na PPA, e de repente agora na LDO, e a gente eu fui surpreendido principalmente, né, pela resposta eu aprendi, não que eu aprendi certo, né? Mas eu aprendi com base na Constituição, né? Que a PPA é como se você imagina uma casa. A PPA é um teto, a LDO é um forro e a LOA é o piso, né? Onde realmente vai o orçamento. E aqui na instância praticamente é o contrário, né? Veio uma PPA com um valor baixíssimo em alguma área, a gente questionou e disseram que na LOA vai vir diferente, vai vir o contrário, vai vir mais do que na PPA, né? E não pode, realmente não pode. A gente está vendo o debate aí, a gente citou até de outros municípios, né? Os vereadores dizendo que a LOA, a PPA é o plano de governo. E de fato é aquilo que se planeja fazer. Mas infelizmente aqui é o contrário, né? Isso não é um problema da gestão, isso é um problema de município. E a gente vai tentar mexer nisso aí, né? Realmente, a gente precisa alterar. Para que até isso para o executivo vai ser mais burocrático, vai ser bem mais burocrático, principalmente quando eles forem formar a LDO. Né? Porque depois a LOA vai ser diferente, né? Hoje a gente percebe que eles jogam uma PPA aqui e depois uma LDO, e só a LOA realmente é que é interessante de se mexer. E a gente precisa estruturar isso, principalmente para o futuro. E as novas mudanças começam agora, né? Eu sei que às vezes o assunto é técnico, é chato e não faz sentido nenhum, mas é só, né, as 3 leis que falam sobre o orçamento do município. É só o orçamento do município, né? Tudo que entra em saúde, em educação e nas demais coisas, né, vereadores? Então, é importante, é todo o escopo de uma gestão, de uma administração do município, precisa ser mexido, tá? Então, hoje, com certeza, vamos votar a favor, né, que é pertinente, e também já porque a LDO, a gente nem tem noção do que vai vir numa LOA, né? Mas então que fica a imagem para o futuro a gente mexer nisso aí, tá? Obrigado. Mais alguém? Solicito espaço. Concedido. Senhor presidente,
Cumprimento o senhor presidente, cumprimento os colegas, vereadores, funcionários da casa, pessoal que nos assiste no plenário e a todos que nos assistem em suas residências, nas redes sociais. Conforme o colega Antônio falou, o plano plurianual que visa a dar um plano, o plano plurianual já diz tudo. Esse foi votado algumas sessões atrás e que é um plano de governo, uma ideia de governo para os próximos 4 anos. Enquanto que LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele vai nos dar as diretrizes e dos grandes projetos já para o próximo ano. Aí também está vindo com valores estimados e não detalhados ainda, sendo que a LOA vai vir minimamente detalhado por setor, por área, por operação. Inclusive, conversando com o secretário da Fazenda ontem ainda, ele me pediu que, quando viesse a LOA, abrisse um espaço para ir fora da comissão, até para nós conversarmos, para ele poder detalhar passo a passo, item a item, para que a gente possa ter uma conversa informal e consiga realmente entender e discutir isso de uma forma bem didática, para que se entenda isso. E aí sim eu acho que vai abrir uma discussão, uma oportunidade para nós então dali subirmos para a LOA, subirmos para a LDO e subirmos para o PPA e sugerir mudanças e sugestões nesse sentido, certo? Então é importante, as diretrizes estão aí, elas estão também a nível macros e não valores 100% definidos, porque as definições elas vão vir com a LOA depois, tá? Aí é no detalhe. E aí pode se movimentar, inclusive teve alguns itens que eu questionei de onde é que iam sair, me mostrou e realmente tem como fazer isso. E é interessante a gente ver a forma de operacionalização, é importante a gente possa ver como é montado esses projetos aí, até para ver que tem uma certa coerência. No entanto, os valores, quando a gente fala de mais longo prazo, eles às vezes não estão tão definidos, mas quando chega no exercício tem que estar definido e aí não pode haver mudança depois, ou tem que ser por medida que venha para a Câmara, para casa, para ser mudado. Então, já dou meu voto favorável também para aprovação da LDO, para depois podermos seguir e no mês de outubro recebermos a LOA, então. Muito obrigado. Mais algum colega? Coloco o projeto em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o projeto 061/2021 por unanimidade em votação única. PL 067/2021 do Executivo Municipal, que altera a redação do item 6.9 do anexo 1, que dispõe sobre o relatório final do Plano de Mobilidade Urbana de Estância Velha, da Lei Municipal número 2.476, de 6 de maio de 2020, que institui a Política Municipal de Mobilidade Urbana e o Plano Diretor de Mobilidade Urbana e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 079/2021 e de expediente número 103/2021 da Comissão de Constituição e Justiça disponível no site da Câmara, o projeto 067/2021 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Vou solicitar o espaço, presidente. Concedido. Presidente, colegas, bom, sobre o 068, tá? É importante a gente... 67, isso aí, estava circulando agora aqui, circulei errado. Bom, o 067 é importante a gente frisar que é uma lei, é uma alteração só num parágrafo, né? Mas a gente mexe em todo o plano da mobilidade urbana do município, só com aquele parágrafo. É como se a gente estivesse praticamente revogando a lei. Tá? Que o plano todo de mobilidade urbana, ele frisa praticamente em dizer as ruas que têm preferência sobre a circulação do transporte público, né? E demais. A gente vai tolerar, né, dizer que não tem mais obrigação
de asfaltar, ou preferência, né, a obrigação já derrubou, mas a preferência, né, das ruas onde o ônibus tem o preferência, né, onde a rua tem preferência para ser asfaltada por causa do transporte do ônibus, né, o transporte público, a gente vai excluir essas ruas praticamente, né? Praticamente não, a gente vai excluir elas. Então, hoje, se o prefeito quiser asfaltar alguma rua e ele achar interessante, não precisa mais da autorização da Câmara, né? Como eu falei antes, a Câmara é a casa que é a mão, o olho, o pé, o ouvido do povo, né? Que está todo dia na rua caminhando, é nós que somos o parlamento que conhecemos as principais demandas, né, do município. Eu acredito que, né, deva sim passar por essa casa, né? Eu já exprimi minha opinião ontem, conversei com os colegas, né? É o que eu penso sobre, né? Assim, né, o prefeito vai decidir praticamente sozinho onde ele quiser colocar asfalto, o que ele quiser fazer, né? Onde for a vontade dele. Então, sem consultar a voz do povo, sem consultar os ouvidos do povo, né? Sem consultar o parlamento. E aí fica, né, a desejo dos vereadores aí, de todos nós, né, se nós vamos ou não vamos aprovar isso. Eu vou falar para vocês que eu sou contrário a essa decisão, tá? Eu sou contrário a essa decisão, né? Não concordo que seja desse jeito. Eu acho que tem que haver um bom senso, tá? Não, né, só pelas ruas as ruas que foram citadas, né, mas elas foram escolhidas e com alguma razão, né? Isso não foi feito por fazer. Realmente, quando decidiram, né, tinha sim a intenção. Foi feito um plano municipal, né? Aí a gente vai praticamente revogar um plano municipal e não vai criar outro, né? Então, fica o alerta. É algo grande demais para ser passado dessa maneira. Mas, enfim, eu deixo aqui o meu voto contrário a essa medida. Mais algum colega? Solicito espaço, senhor presidente. Concedido. Cumprimento, senhor presidente. Dispenso demais cumprimentos por tê-los feitos antes. Vou discordar um pouquinho do colega Antônio, né, onde ele diz que a gente vai acabar com um plano de mobilidade, mas não é só ruas, colega, que é o plano de mobilidade. A gente tem mais toda a questão das ciclovias, dos pedestres, enfim, e não só de pavimentação, né? E também comentar que a tabela por si só geram muitas dúvidas, onde tem ruas, dá o exemplo da Aimoré, que estava previsto 200 metros, se eu não me engano, ou 400, 200, né, vereador? Estava previsto para ser asfaltado, onde a Aimoré precisa toda ela de um recapeamento, né? Onde a Rua Portugal, que foi asfaltada há pouco, estava previsto então só 600 metros, onde passava o ônibus, e hoje, né, está toda ela asfaltada. Mesma situação da Carlos Antônio Bender, que estava prevista só uma parte a ser asfaltada, onde passava o ônibus, né? E ela foi recapeada então nos últimos dias aí toda ela. Então a tabela vem um pouco de encontro. Então a gente está revogando somente a tabela. A lei quer revogar somente a tabela, né? Não todo o plano de mobilidade, vereador, né? O meu entendimento, onde sim já conversamos com colegas. Se por acaso vir que é a pauta da discussão, o financiamento para esta casa, né, acredito que a casa vai pedir as ruas sim que serão asfaltadas antes de tocar em frente o projeto do financiamento. Então, deixo meu voto favorável. Obrigado. Mais algum colega? Coloco o projeto em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o projeto 067/2021 por maioria em votação única. Solicito que o secretário faça leitura do projeto novo. Do Executivo Municipal, que institui o Programa Municipal de Premiação de Consumidores mediante a utilização da plataforma Nota Fiscal Gaúcha do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Seria esse o projeto novo, senhor presidente. Baixe o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre. Vereador Décio Hansen. Senhor presidente, agradeço o espaço, mas não usarei ele hoje.
Vereador Antônio Vort. Agora sim, boa noite, presidente, colegas, né, os presentes aqui, os que não estavam antes, né, e aqueles que nos assistem de suas casas. Bom, eu vou começar hoje me desculpando, né, eu acredito que de repente não seja só eu, né, mas com a pessoa da PAPDEV, por não estar presente no evento deles, esse final de semana. Fui convidado, né, eu até falei com eles que não tinha sido, que eu não vi, depois eu reiterei, eu me consertei, né, fui convidado e realmente não abri o convite, né, eu recebi no WhatsApp, num grupo, e aí realmente não abri o convite ali. É uma pena, né, uma pena que não estivemos lá presentes. Claro, todo mundo tem os seus motivos, né, tem as suas agendas. Realmente eu achava que não, eu achava que nunca teria uma agenda. Nunca que eu imaginei que eu ia ter uma agenda na minha vida, né? Sempre resolvi tudo na hora, né? Sempre correndo de lá para cá. E aí agora a gente tem uma agenda e realmente é difícil de montar, é difícil de... eu vou ter que fazer pose para a Maria Luz de novo. É difícil a gente montar e cumprir a agenda, né? Então, eu peço desculpa ao pessoal, né? Que eu sempre estive presente. Inclusive a Vitória, minha sobrinha, foi a primeira inclusão, né? Foi a primeira aluna da Sra. Anabel, né? Para dar o início na PAPDEV. Então, desde o começo, quando eu reunia lá no Kennedy, na Walter, fiz parte. Então, fico realmente triste de não ter participado, né? Mas, enfim, são situações que passam, né? Isso me deixou bastante triste, como eu conversei com os colegas antes. Bom, também é mais uma notícia triste, né? A gente estava conversando antes aqui, o homeschooling, né? Ou dar aula em casa, né? Como em todos os estados do Brasil, praticamente, né? Aqui no Rio Grande do Sul não pode. O governador decidiu que não pode, e como a maioria, né? Quase 100% da Assembleia Legislativa acata tudo que o governador quer, o Rio Grande do Sul continua atrás, né? Nós somos um dos estados, se não o estado, e eu acho que a Virgínia vai concordar comigo que está aqui presente, nosso nível de educação é um dos menores, né, Virgínia, do país. Nem vamos comparar o Brasil com os outros países, mas o Rio Grande do Sul com os outros estados, ele está muito abaixo, né? E agora uma medida que é fundamental em vários outros estados, praticamente todos os estados, no Rio Grande do Sul não vai poder ser adotada, né? Mais uma vez o parlamento abaixa as orelhas, né? E coloca o rabo entre as patas e aceita o que o governador quer, sem justificativa nenhuma. O veto do governador foi ridículo, né? O projeto do deputado Fábio Osterman do Novo, né? Que não é bolsonarista, não é direita, né? Ele bota o projeto para votar, aprova, e o governador diz que é um projeto bolsonarista, por isso que não vai passar, né? Por isso que vetou. Então, assim, chega a ser ridículo, chega a ser risório, né? Sendo que até em estados aí onde o governador é do PT, o projeto está em vigor, não foi derrubado. Isso é você, um pai de família que tem condições, coloca seu filho para estudar em casa, contrata um professor e dá aula para ele. No Rio Grande do Sul você vai preso por isso, é crime, né? É crime, isso é contra a lei. Você vai ser processado pelo Estado. Então é ridículo, é um clima mesmo de lamentar. Nem tem muito o que se falar hoje, eu achei que seria um avanço para a educação no Rio Grande do Sul e foi mais um retrocesso. Não adianta depois a gente sair falando que o Rio Grande do Sul é ruim, né, que empresas não querem se instalar aqui. Agora os pais que querem dar aula para seus filhos vão para outro estado também, né? E geralmente são as pessoas com maior poder aquisitivo. Então é mais uma medida, né, restritiva, é mais uma situação. E esses deputados que votaram contra, né, o que a gente vai dizer para eles? Eles só aceitam mesmo que você dê aula para o seu filho quando eles autorizarem, né, como na pandemia. Aí sim, aí pode dar aula em casa. Passou a pandemia, não pode mais dar aula em casa. Isso que o homeschooling não se trata de um pai, né, e de uma mãe que nem tem conhecimento da matéria, mas sim de contratar um professor ou você adequar a sua casa a um ambiente escolar. Então é muito triste. Hoje é um dia de muita tristeza para o Estado. Eu até tinha mais coisas para falar, mas vou dizer para vocês que é muito triste. Isso coloca realmente o nosso Estado num patamar muito abaixo dos outros e mostra que mais uma vez o Parlamento Gaúcho aceitou numa boa, né, o não querer fazer do governador. É muito triste. Espero que votem assim também, né? Quando ele mandar a alíquota do ICMS de novo majorada para a Assembleia, né? Para manter o nosso ICMS acima do ridículo nacional e a gente continuar pagando tudo mais caro que os outros. Então, deixo aqui a minha lamentação para a Assembleia Legislativa e é uma pena enorme. Eu só vou fazer um outro comentário, né? Que hoje eu e os colegas, o Yuri, o Jacó,
o Douglas e o Décio, a gente encaminhou para a Defensoria Pública do município um ofício da Câmara, né? Na verdade, a gente vai enviar para a Defensoria Pública do Estado, né? Eu vou pedir mais espaço, presidente, para que eles dêem uma atenção especial para o município, porque aqui realmente o povo está reclamando muito e sempre vem para a Câmara, né, pedir melhorias no sistema, que não estão sendo atendidos ainda presencialmente, e a gente sabe, né, que por telefone é difícil. Muitas vezes os nossos sistemas municipais aqui também não conseguem dar a atenção que o cidadão merece por telefone, só que ali a gente não tem poder nenhum, ali a gente realmente está assim, né? Quem opina ali dentro, ou quem manda é o Estado, né? O município não tem poder nenhum, muito menos os vereadores. Então apelamos à Defensoria Pública do Estado, né? Também vou enviar um ofício em paralelo ao Gabinete de Deputados da Assembleia Legislativa, para que eles possam interceder por nós lá, porque é importante que nós tenhamos uma assistência, né? E deixar dito para a população, não é que nós não possamos fazer nada, a gente pode até articular e mobilizar, mas nós realmente ali não temos poder para isso. Uma parte rapidinho, vereador. Por favor. Só para deixar registrado, eu também eu enviei, só que como eu tinha pedido já há mais tempo, mas inclusive se há tempo hábil, podemos só colocar o nome junto, porque acredito que vai ficar basicamente o mesmo ofício, né? Mas também estou dentro dessa batalha, porque também recebo essas reclamações diariamente. Com certeza, é uma questão que todos recebemos, né? É uma pena que a gente tenha que passar por esse tipo de situação, né? Mas, como realmente não condiz a nós, né? Não somos nós os responsáveis, nós possamos levar adiante aí, né? E tentar realmente ter um município um pouco mais justo. Bom, eu não anotei, mas eu vou fazer um comentário sobre, né? A gente está tendo muita dificuldade, digo nós vereadores principalmente, mas eu vou falar por mim, não posso falar os demais, né? Só por mim, em conversar principalmente com o executivo sobre assuntos do município, né? Que infelizmente a gestão atual, ela acha que, às vezes quando a gente fala que a cidade tem algum problema, se dói, né? Como se estivesse falando do prefeito. Isso é importante para quem está no serviço público entender que existe um município, existe uma cidade, que ela é maior do que qualquer pessoa que vai passar pela cidade, né? O serviço público, principalmente para o eleito, é como se você tivesse uma corrida de estafeta, né? Quem já fez revezamento aqui sabe, eu participei, né? Quando eu era do atletismo, quando eu era adolescente, e quando você está numa corrida, você passa a estafeta, você dá o seu melhor, mas é 100 metros que você corre e acabou. E o serviço público é assim também, o prefeito vai passar, os CCs vão passar, os secretários, nós vereadores vamos passar aqui, a gente só tem que fazer o nosso melhor enquanto passa, o município vai ficar para sempre. E quando a gente fala que o município tem problemas, tem deficiências, isso precisa entrar no ouvido do CC, precisa entrar no ouvido do prefeito, dos secretários, entender que Estância Velha tem problemas, né? Que a gente realmente está querendo debater o município. E enquanto a gente ficar falando aqui em cima e alguém achar que é pessoal, porque o prefeito... Não, a gente não está aqui falando de prefeito, de vice. Todo mundo passa, a gente precisa discutir Estância Velha. E é isso que está difícil. Eu vou falar para vocês, é uma dificuldade que eu estou sentindo. Toda vez que eu entro em alguma reunião, alguma conversa, ou tento dar início a algum projeto, todo mundo pensa assim, o Antônio está falando de mim, o Antônio está falando da minha pasta. Não, tu não é dono da pasta, tu está na pasta, né? Você não vai ficar para sempre na prefeitura. A gente precisa discutir um município. É só um apelo que eu faço, sabe, uma reclamação. É difícil de falar de Estância Velha. O pessoal só olha para uma gestão como se fosse, né, o motivo de estar ali e ser dono do município, que não é verdade. Obrigado, presidente. Boa noite. Peço licença à colega Beth Gribler para que eu possa fazer o uso da tribuna. Concedido, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, público aqui presente e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Não poderia deixar de iniciar minha fala hoje parabenizando nosso colega Jacó pela passagem do seu aniversário na data de hoje. Jacó, tudo de bom, muitas felicidades. Saiba que pode contar comigo, com os colegas, né? E a casa está sempre de portas abertas para tudo que tu precisar. Na semana passada, na quarta-feira, estive junto com o bispo Dom Zeno, né, Rastenteufel,
para receber a medalha da 55ª legislatura da Assembleia Legislativa. E quero deixar aqui os parabéns à Justiça, uma homenagem a ele feita pelos anos que esteve frente como bispo da nossa diocese aqui de Novo Hamburgo. Foram aproximadamente 15 anos e ele entregou a carta de renúncia agora ao Papa Francisco por ter alcançado a idade de 75 anos, a limite, né, para quem está com este cargo dentro da Igreja Católica. Então, uma justa homenagem feita pelo deputado Faisal, aqui de Campo Bom, né, e que vem, né, homenagear alguém que tanto fez pela nossa região. No sábado, estive participando de um momento com uma escola de Canoas, de uma live, né, transmitida pelas redes sociais, justamente para falar sobre o movimento estudantil, né, a qual fiz parte, e pela juventude que temos aqui na nossa Câmara, quase todos, né, fizeram parte desse movimento. Não apenas os jovens, né, eu sei que o Jacó também tem uma passagem, não como estudante, mas de grupos de jovens, né, mas eu fui presidente de Grêmio Estudantil, o Antônio, não sei se mais algum colega fez parte, né, Jacó fez parte também? Foi presidente? Então temos mais o que comanda a nossa turma aí, também fazendo parte. Então, falar sobre a importância disso dentro dos ambientes escolares, para formarmos jovens lideranças, né? Então, isso é algo que a gente tem que incentivar cada vez mais dentro dos nossos ambientes, para a gente formar novos pensadores, novos líderes, né? Pois só assim a gente vai conseguir fazer uma mudança na nossa sociedade. Lembro amanhã também terá a inauguração da UBS do Lago Azul, tão esperada pela população de lá. A obra aparentemente já estava pronta há algum tempo, mas ainda era necessário reformas internas, mesmo com o prédio pronto, precisavam de reformas, né? Mas isso inclui a questão do PPCI, câmeras de segurança, todos adereços que faltavam, todo o mobiliário. Isso fez com que a obra se estendesse, mesmo parecendo pronta por fora, né? Então a população está convidada para amanhã, às 19 horas, lá no posto, localizado na Rua Alemanha. Agora me fugiu o número, né? Mas passando pela Rua Alemanha é visível a localização do posto, né? E a gente há pouco, agradeço inclusive aos colegas, na sessão extraordinária que fizemos há pouco, votamos e aprovamos a justíssima homenagem ao senhor Pedro Scher, o Peda, que por mais de 45 anos trabalhou como servidor público do nosso município, no nosso hospital municipal. Então, uma justa homenagem, estiveram aqui os familiares, deixo aqui um abraço a todos eles, essa justíssima homenagem ao Peda. Reforço a minha indignação com o trabalho exercido pela Defensoria Pública do município, onde de fato não atende a população, né? Já temos a flexibilização dentro dos protocolos, os órgãos públicos voltando, né, dentro das possibilidades, a normalidade dos atendimentos à população, e a Defensoria nada, né, as portas fechadas, comunicam que é por telefone que não atendem e o e-mail que não respondem, e quando respondem, com grande atraso. Então é importante a gente ficar em cima, buscar, né, através de órgãos superiores, que a gente consiga uma mudança nessa situação atual. E ainda quero aproveitar e agradecer, né, a Hora do Pastel, que esteve aqui há pouco, nos presenteando no dia de hoje. Né, eu acredito que seja em homenagem ao Jacó, né, mas uma brincadeira, uma grande empresa que está se instalando aqui no nosso município. Né, então quero agradecer este momento. Não vai ser necessário os 5 minutos do Douglas hoje. Agradeço a todos, uma boa noite e um bom retorno aos seus lares. Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente. Vereador Jacó Imig. Senhor presidente, dispenso os cumprimentos que eu já fiz antes. Já que o presidente lembrou que eu estou de aniversário hoje, eu agradeço os cumprimentos de toda a comunidade que eu recebi, dos colegas, e muito feliz por poder completar mais
um ano de vida. E amanhã começamos uma nova contagem, então. Iniciar minha fala falando da operação de conscientização da população com relação ao descarte responsável. Operação feita no final de semana, no dia 22, na Praça 1º de Maio, onde foram abordadas em torno de 186 pessoas, sendo a maioria de Estância Velha, como muita gente diz que a maioria é de fora. Não, a maioria é daqui mesmo. População nossa, gente nossa. Só que muitas vezes, quando a gente ocupa espaços públicos, a gente acha que tudo vale, tudo pode. Então, a operação descarte responsável, descarte correto, cuidar do lixo, cuidar da nossa praça, cuidar do que é nosso. É importante. Parabenizo os envolvidos na operação, a Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, fiscais do município, porque isso passa a ser uma educação também. E a gente sabe que sem fiscalização as coisas não funcionam. Se nós fiscalizarmos, de repente, um fim de semana tem ainda lixo no chão, fora da lixeira. Qual é o trabalho que tem de nós colocarmos no lugar certo? Mas se ninguém cobrar isso, vai continuar acontecendo. Agora, se a fiscalização ocorrer, e quando se vê algum movimento, as pessoas, às vezes, de jogar no chão, elas juntam e guardam, que o serviço é o mesmo. E é tão bonito quando a gente vai para a rua e vê tudo organizado. Não foi autuado ninguém, mas foram dadas as orientações e principalmente questionadas quando do descarte irregular, nos lugares impróprios. Como também ouvimos semana passada, quebra de bancos na praça e outras coisas mais, patrimônio público, e uns fazem o vandalismo e outros não têm o benefício do espaço apropriado para o lazer. Importante contar com a comunidade e nós darmos o exemplo. Quando vemos um copo no chão, juntá-lo e colocar no lixo, quem o vê fazendo isso vai também provavelmente seguir essa regra depois. Mas se eu jogar um papel em cima, provavelmente quem vem atrás de mim vai fazer o mesmo, ou vai chutar aquele para ficar mais espalhado. Então é importante isso, tá? Também mencionar a conclusão e acompanhamento que a gente fez no asfaltamento da Carlos Antônio Bender e da Rua Portugal. Comunidade satisfeita, feliz, ficou bonito. Obra nova sempre é boa, tomara que dure, acho que vai durar, foi bem feito. Então, parabéns para os moradores que tiveram mais esse serviço a seu dispor, e são vias importantes de grande movimento. O povo tem voz no Morro Agudo, também essa semana, bastante movimento, bastante gente, inclusive o pessoal do Morro se surpreendeu. Importante a participação popular nos eventos, quando tem oportunidade, se for para elogiar, se for para cobrar, se for para criticar, mas é importante participar. Então, a comunidade do seu bairro que participe, que cobre, que peça, e vamos fazer a nossa parte. Nós como legisladores, a comunidade como comunidade, o executivo como executivo, cada um na sua, e cada um se posicionando nessas questões. E não podia deixar também de comentar a homenagem feita hoje, a lei aprovada com relação à nomeação, a dar o nome para o UBS do Lago Azul, do seu Pedro Scher, que foi um servidor público por mais de 45 anos e já bastante comentado. Foi merecido, importante, fico feliz pela família, porque a gente vê a satisfação quando um ente querido é lembrado e justamente homenageado. Por hoje era isso, uma boa noite a todos. Vereador Douglas Bittencourt.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, quem nos assiste presencialmente, quem nos assiste pelas redes sociais. Vou começar hoje falando da minha indicação, o Estância das Oportunidades, né? Uma das tarefas de vereador também é propor ideias à prefeitura para melhorar a vida dos estancienses. Indicar é isso, propor algo que possa fazer a diferença na vida das pessoas. Depende da prefeitura sempre colocar em prática, né? A gente já fez outras indicações aqui, mas sempre depende da prefeitura. O objetivo do programa Estância das Oportunidades é unir secretarias da indústria, comércio e turismo e desenvolvimento social para que juntos possam gerar competências e oportunidades aos estancienses. Dentro, né, das atividades é qualificação de jovens e adultos, palestras, oficinas e cursos. Essas e tantas outras coisas que posso afirmar que é possível fazer, e ainda melhor, sem custos ou com custo baixo, né, para a prefeitura. Há muitos que desejam compartilhar conhecimento, né, tem empresários que desejam ajudar a ensinar, né, e muitas pessoas que precisam aprender também, né, receber esse conhecimento. Aqui. Aqui. Afirmo que é possível, pois mesmo sem união das secretarias, quando eu fui gestor do Cine, né, eu consegui proporcionar alguns cursos, fiz oficinas, elaborei, né, a oficina dos currículos, como se comportar numa entrevista de emprego. E, claro, graças a parcerias que eu consegui quando eu fui gestor ali. A minha principal bandeira é emprego e renda. Sei que muita coisa pode ser feita sem gastar um centavo, né, do dinheiro do contribuinte. Quando eu trabalhei no Cine, eu fiz parceria com a Fevale na época, né, consegui trazer o pessoal do final de curso lá da área da psicologia. Eles fizeram ali oficinas, foi 10 pessoas na de confecção de currículo e depois mais 10 na de como se comportar na entrevista de emprego, né. Nos 2 anos que eu tive ali, fiz isso e também consegui um curso gratuito de barbeiro, né? O profissional lá da barbearia X conseguiu dar de graça a aula no espaço dele, né? Eu só divulguei ali pelo Cine sem custo. Dá para fazer muita coisa, né? Só tem que o pessoal se juntar, se unir e propor algo de bom, né? Melhor ainda para a população. Tem muita gente que me chama, que eu divulgo vagas de emprego. Douglas, eu não sei fazer um currículo. Gente de 25, 30 anos, né? Falta o poder público ajudar, né? Ensinar, vem cá, ter essas atividades aí. Essa questão aqui foi feita. Como o João falou, amanhã é a inauguração do posto Lagoa Azul. Rapaz do céu, que demora, né? Jesus Cristo. Mas vai sair. Espero atender todo o bairro, acredito que sim, mas vai ficar bom ali, porque o do Bela Vista não dava mais. Enfim, eu sou do Lagoa Azul, quando eu ia no posto do Bela Vista era uma briga, né? Muita gente para usar um posto só. Eu não ia comentar uma situação, mas eu vou comentar, não adianta. Vou iniciar e depois o vereador Lucas conclui, né? A prefeitura está reavaliando as concessões das escolas de samba, clubes, etc., né? No Rincão lá, no Erno, tinha uma escola X, né? Enfim, tiraram a escola de lá por N motivos, né? Que depois o vereador vai explicar. Só que colocaram o meu nome no meio, que eu tinha participado disso, né? E na verdade isso é mentira, né? Eu não tenho poder nenhum para isso. Quero deixar claro aqui que eu não participei de nada. Isso é a prefeitura, né? Com suas razões, enfim. E daí agora a outra escola também estão reavaliando, né? E meu nome está aí também junto. Talvez só porque eu sou do Rincão, não sei. As duas escolas são do Rincão. Talvez tem... Eu quero só descobrir quem é que está fazendo isso, e vou descobrir. E o bicho vai pegar. Mas enfim, a hora que eu descobrir, a pessoa vai ver. Por enquanto tem só boatos de quem é, mas não tem certeza, né? Tem que ter certeza hoje em dia. Mas enfim... quero ajudar essas escolas agora que me colocaram meu nome junto. Vou tentar ajudar de alguma forma, eu, o vereador, o Lucas, para, se elas vão sair dali, tem que pelo menos ter algum lugar, né? Outro lugar, ou conversar, né? Foi conversado já, mas vamos ver como é que vai ficar essa situação aí. Uma parte, vereador. Sim. Só para comentar,
A ideia é que sejam revistos e revistos todas as concessões, né? Até então só se escutou das escolas de samba, né? E do Dádivas, né? Então que sejam todos de fato, né? Me aprofundo depois. Obrigado. Por hoje era isso. Uma boa noite. Vereador Yuri Campos. Senhor presidente, dispenso cumprimentos por já tê-los feitos antes. Inicio a minha fala nas colocações que o Jacó fez referente à fiscalização no final de semana, né? Fotos é muito bonita, né? Mas chegou a hora de agir também, vereador, né? E eu acho que todo mundo compreende e concorda com essa situação. A conscientização é feita, a gente tem lei, né? E está na hora de aplicar ela. Também comentar referente ao Morro Agudo, né? Onde nós se surpreendemos, a administração se surpreendeu com a quantidade de gente, né? De pessoas que vieram lá para conversar, né? Seja com vereadores, seja com secretários, com os serviços, com o prefeito. A população ficou contente, né? Algumas melhorias já estão sendo feitas lá onde que foram solicitadas, né? Encaminhadas ao executivo. E já iniciou durante a semana. E também falar sobre a Defensoria Pública, né, que a gente encaminhou, e peço, se todos os colegas puderem assinar melhor, mais força, vereadores também, assinar o documento, porque, né, é um órgão e eu estou encaminhando bastante pessoas nesses últimos dias, né, em questão de vagas que o nosso município não tem para ofertar, né, questão de saúde, né, que o nosso estado deixa a desejar, né, aonde que as pessoas têm que recorrer, quem não tem condições, para a Defensoria Pública. Então a gente precisa muito desse serviço, né, a população precisa muito desse serviço. Já fizemos hoje, então, redigimos o ofício, fiz contato já com o gabinete do deputado Dirceu, onde se propôs marcar uma reunião com a superintendência, né, doutor Felipe, lá em Porto Alegre, né, o colega também fez com o deputado, né, da bancada. Peço que os colegas também façam, né, para colocar pressão e botar a funcionar. Como o vereador João comentou, o Antônio, é só contato remoto, né, via telefone ou e-mail, que muitas vezes as pessoas ficam sem, né, respostas nesses encaminhamentos. Daí precisa uma liminar numa justiça, né, que seja rápido e tu não tem a resposta necessária, né, que é o órgão que tu tem para recorrer, né, e daí tu não consegue a resposta. Então, peço também aos colegas, quanto mais força, melhor nessa situação. Por hoje era isso. Muito obrigado. Vereadora Beth Gribler. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, aos que nos assistem pelas redes sociais. Quero começar minha fala, então, dando parabéns para o Jacó. Jacó, que Deus continue te abençoando sempre e ajudando a gente nesta casa, como tu sempre está ajudando. Então, tudo de bom para ti. E quero começar, então, dizendo que o coronavírus ainda continua na cidade, ele não foi embora. Ontem foram 5 casos confirmados e ao total tem 18 casos confirmados. Estão isolados, não tem ninguém no hospital, mas é preciso ser cuidado e ter os cuidados ainda. Não é porque a população está sendo vacinada que a gente vai começar a relaxar agora e não vai começar a cuidar. A gente tem que ter os cuidados da gente, usando a máscara, álcool e lavando as mãos. Também quero falar do Morro Agudo, que foi muito legal lá, por causa da população unida. Como a população unida, ela consegue as coisas. E o que eu mais gostei lá foi a união do povo, que parecia ser uma família, todo mundo conversando, era os vizinhos ali, porque todo mundo se conhece. E foi muito gratificante aquele dia de noite lá, assim.
Também quero convidar a todos para o dia 28, agora sábado, que vai ter a população tem voz lá no Lago Azul. Vai ser no Presidente Kennedy, lá no colégio, das 9 ao meio-dia. Então, que a população se movimente lá também, leve as suas, não só reclamações, mas também as suas ideias, que tem muita coisa que a gente pode construir junto. Dá uma parte, vereadora. Com certeza. Aproveito para repassar, então, publicamente o convite. A comunidade da escola quer conversar com todos os vereadores, né, se puderem estar todos às 10 horas lá na Presidente Kennedy. Tem algumas demandas específicas que eles querem falar com todos os vereadores, então é bem importante que todos estejam lá às 10 horas no sábado. Perfeito. Obrigado, vereador. Também quero falar da inauguração do posto Lago Azul, que isso com certeza vai ser muito bom para a população. E fiquei muito feliz, então, eu quero até agradecer, não sei quem foi a pessoa que escolheu para botar o nome do Peda lá, mas a gente que conhecia ele sabe que é bem como está escrito ali. Ele era uma pessoa muito boa, muito benquista pelos colegas, nunca tinha a boca para estar reclamando de nada, fazia o serviço bem feito, ele trabalhava com amor mesmo. O que ele fazia com amor e ainda transmitia o amor para as outras pessoas. Então, eu creio que não só para a família dele, mas para a gente, colegas, também está sendo bem gratificante o nome dele lá no posto de saúde. Também quero convidar a população, claro, na palestra quinta-feira, com a deputada Franciane, da Procuradoria da Mulher do Legislativo. Vai ser às 14 horas, quinta-feira agora. Vai ser transmitido também ao vivo. Então, seria isso hoje. Uma boa noite a todos. Vereador Lucas Argentino. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários, pessoal que nos assiste de casa, aqui presencial, em especial o amigo Diogo Lemen, hoje representando a Escola Asas da Liberdade. Uma boa noite. Queria primeiramente dar os parabéns ao amigo e colega conhecido antes de vereador como Tio Jacó, né, que possamos dividir muitos e muitos anos aí fazendo melhorias para a nossa cidade. Tá? Tudo de bom. Hoje vou falar, bem dizer, de apenas uma pauta e nem vou comentar sobre o pedido que fiz de indicação na semana passada sobre a lei federal, que falava sobre as gestantes, que o juiz deu causa ganha, digamos, para as gestantes do município que foram obrigadas a voltar a trabalhar. Enfim, não sei se todos os colegas sabem, né, mas como o colega Douglas comentou antes, o Executivo está reavendo todas as concessões ou autorizações de uso de bem público, que é quando a Prefeitura disponibiliza um imóvel, geralmente, da própria Prefeitura para atividade de alguma entidade. Né? Em alguns casos estão emitindo ordens de despejo, ou como fica mais bonito politicamente falando, né, de retomada do local por parte da Prefeitura. E até então, as entidades mais prejudicadas têm sido as escolas de samba. Duas delas, na verdade, né? Acadêmicos do Samba e a Asas da Liberdade. O que tem dado a impressão, né, de falta de consideração e falta de apoio à cultura em geral, mais especificamente à cultura afro-brasileira e do segmento carnavalesco. Sobre o caso específico da Asas da Liberdade, foi dada a ordem de entrega das chaves para esta semana. E a pedido da direção da escola, eu vou fazer a leitura de uma carta. Nota de pesar da Academia de Samba Asas da Liberdade de Estância Velha. Já estendo que provavelmente vou precisar do espaço de liderança. Então, a Asas da Liberdade, entidade com 18 anos de atuação no município de Estância Velha, localizada na rua Cândido Portinari, número 30, Rincão dos Ilhéus, foi fundada em 20 de abril de 2003. Ao longo dessa história, tornou-se referência municipal e regional no fomento e desenvolvimento da cultura afro-brasileira e do segmento carnavalesco. A Asas da Liberdade é pentacampeã do Carnaval Municipal de Estância Velha, bicampeão do Carnaval Regional, 3 vezes vice-campeã regional
e campeã do Carnaval Regional da cidade de Sapiranga. Todos esses títulos são um atestado de responsabilidade, comprometimento e qualidade incansáveis buscadas por nossos dirigentes e componentes ao longo desses 18 anos de atuação, onde representamos o bairro Rincão dos Ilhéus e a cidade de Estância Velha, trazendo reconhecimento e méritos à cultura desenvolvida e preservada por nossa entidade. Começamos nossas atividades em campo aberto, ao lado da Escola Nicolau, no bairro Rincão dos Ilhéus, seguindo para uma área na Avenida dos Açores, no mesmo bairro, onde ficava instalada a nossa sede de trabalhos, totalmente destruída por um incêndio no ano de 2011, que levou consigo todo o patrimônio adquirido com muito suor nos anos anteriores, sendo que as imagens desse momento trágico da nossa história ainda estão disponíveis no YouTube e ainda hoje norteiam o nosso empreendedorismo cultural baseado em superação constante. Mesmo assim, diante daquele difícil momento, montamos o nosso desfile com a união e superação incríveis, a céu aberto e em meio às cinzas, e participamos do desfile daquele ano em respeito à comunidade e ao poder público. Nossa sede social, porém, ficava em outro endereço. Desde 2004, ou seja, há 17 anos, é situada na rua Cândido Portinari, número 30, também no Rincão dos Ilhéus, no local onde funcionava a extinta Associação de Moradores do bairro Rincão dos Ilhéus. Sabemos se tratar de uma área cedida pelo município, por isso quando citamos o termo nossa sede, não é por posse, mas por ser lá que nos sentimos em casa. Lá é o endereço de referência para a comunidade ao longo desses 18 anos. No local, além das atividades da escola, sazonais à época do carnaval, também são desenvolvidos trabalhos de artes plásticas, percussão, dança, confecção de figurinos e outros elementos inerentes aos nossos espetáculos e ao fomento à cultura afro-brasileira e carnavalesca, que trazem desenvolvimento cultural e democrático e gratuito a todos os que participam ou desejam participar. Neste local, também são realizadas as atividades que visam angariar fundos para a manutenção das atividades gestoras, atividades de cunho social e beneficente, como campanhas solidárias e de entrosamento social e comunitário. A Academia de Samba Asas da Liberdade não possui nenhum registro negativo junto aos órgãos de segurança que desqualifiquem o trabalho que desenvolve no local, pois sempre prezou pelo cumprimento das leis e normas legais vigentes. Acontece que, e com muito pesar, recebemos ordem da Prefeitura de Estância Velha, através de ofício emitido pelo secretário de Administração, José Dresch, e pelo chefe municipal de Patrimônio, Sr. Eloy Vitor Klein, que, em nome do Sr. Prefeito Diego Francisco, determina o despejo de nossa entidade cultural do prédio onde a Asas da Liberdade atua e trabalha nesses 18 anos de existência. Não bastasse tal ato, ainda não bem compreendido, onde sequer a direção fora recebida ou procurada pelo Sr. Prefeito Municipal para diálogo, a determinação deu prazo de 10 dias úteis para a retirada dos bens da entidade e entrega do espaço. 10 dias estes que se cumprem nesta semana que se inicia. Nossa comunidade se sente espantada e perplexa ao ver que, em pleno ano de 2021, em tempos de tecnologias e de rápida interação, sequer fomos contatados por telefone pelo Sr. Prefeito Municipal, o que demonstrou até o presente momento total descaso quanto à nossa história e falta de consideração e respeito com todos que até aqui, ao longo desses 18 anos, se doaram pela causa e trabalhos realizados. Os últimos 2 anos, em especial, foram muito difíceis, pois tivemos a rede elétrica na entrada de luz do prédio furtada 2 vezes, gerando prejuízos às atividades internas, sem contar que, após mais de 1 ano e meio de pandemia, onde as atividades sociais foram suspensas devido às normas legais regentes, que cumprimos à risca, estamos sendo despejados pela gestão municipal do espaço por alguma falta de uso ou uso inadequado do mesmo, que foi o que nos fora explanado quando da entrega da determinação. Tal atitude, a nosso ver, promove o desmanche da cultura e do trabalho árduo, iniciado há anos por todos os nossos fundadores, integrantes, dirigentes atuais e ex-dirigentes, comunidade envolvida em nossas ações e simpatizantes da cultura afro-brasileira. Tal atitude fere o sistema cultural municipal, que é diverso e multiétnico, onde o apoio à prática cultural, diversidade e respeito para com as diversas fontes de cultura devem, na premissa, serem apoiadas pelo poder público. Não temos conhecimento até o momento de que outra entidade cultural tenha sido afetada por alguma decisão similar, o que também nos faz refletir sobre a decisão. Assim, a Asas da Liberdade solicita encarecidamente um posicionamento do chefe de cultura do município, Sr. Raoni Forian, e uma palavra do Conselho Municipal de Cultura de Estância Velha,
através de seus membros, sobre essa atitude disruptiva em que o diálogo com o chefe do Executivo, repetimos, até o momento se fez inexistente. Prezamos sempre pelo bem coletivo, somos apartidários e trabalhamos lado a lado com todas as gestões municipais até este momento, o que firma nosso compromisso com a política cultural municipal. Acreditamos no poder construtivo do diálogo, que assim como a cultura, tem base na troca e respeito e busca junto de soluções para as problemáticas do setor em prol da sua finalidade. Acreditamos que toda e qualquer situação pode ser debatida em conjunto e ajustada se preciso for, desde que ambos os lados estejam dispostos a transpor problemas e buscar conjuntamente soluções. É isso que pedimos e estamos aptos e dispostos a fazer, mas isso não depende unicamente de nós. Cabe lembrar também que a entidade gera, com a criação de seus espetáculos, renda para profissionais autônomos da cidade, através de costureiras e soldadores, por exemplo, além de materiais necessários para a confecção de fantasias e carros alegóricos, que fomentam o comércio. Assim, além da cultura, também somos parte de uma cadeia de valor e produtiva. Se a entidade perder esse espaço neste momento, em que ainda estamos passando por uma pandemia que abalou drasticamente a captação de nossas receitas, não teremos sequer como arcar com a locação de um espaço para guardar nossos materiais, o que pode ser o fim de nossa história. E, ao menos que essa seja a intenção, pedimos encarecidamente que haja diálogo e reconsideração por parte do senhor prefeito municipal Diego Francisco, pois acreditamos no bom senso do nosso prefeito em prol da continuidade da nossa história e fomento cultural. Felizmente, sabemos da força da nossa comunidade e da garra da nossa gente guerreira, que não se acanhará na busca de uma solução positiva, tanto para a municipalidade quanto para a nossa causa. Atenciosamente, direção da Asas da Liberdade, Estância Velha, 22 de agosto de 2001. Para encerrar, ainda tenho uns segundinhos, gostaria de comunicar que ontem tive uma reunião com o senhor prefeito, a pedido da escola, para tratar deste assunto, entre outros, né, e pedir para que nenhuma ação definitiva fosse tomada sem antes um diálogo dele, pessoa, prefeito Diego, com a escola, coisa que ainda não aconteceu, e assim ficou combinado ontem. Solicito espaço só para terminar um minutinho, senhor presidente. 1 minuto para concluir. Também tive hoje uma reunião com o senhor Eloy Vitor Klein, chefe do Departamento do Patrimônio, com quem conversei para entender como e por que chegaram a essa decisão, né? Informo que na próxima quinta-feira, a princípio de manhã, ficou agendada uma reunião solicitada por mim com a escola e o prefeito, como era a solicitação nesta carta que foi redigida no domingo. E registro aqui o meu agradecimento também ao chefe de gabinete e ao gabinete em geral por atender essa solicitação. Espero sinceramente que cheguem a uma solução amigável e a um consenso. Reforço aqui todo o meu apoio, não só à escola, Asas da Liberdade, mas a acadêmicos, e assim como a Unidos da Ponte, e todas as instituições do ramo podem ter certeza que podem contar comigo. Por isso era isso por hoje. Obrigado e boa noite. Vereadora Gabriele Martins. Não farei uso, presidente. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada esta sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 31 de agosto de 2021, às 18 horas. Uma boa noite a todos e um bom retorno aos seus lares.